Olá, graça e paz. Passando por aqui para finalizar as três possibilidades de conhecermos a Deus através da oração, através da Bíblia, e hoje nós vamos conhecer a Deus através do sofrimento. Sofrimento, basicamente, como a gente pode definir? Sofrimento é uma aflição provocada por situações adversas, atingindo a gente na área moral, na alma, ou mesmo no físico, no nosso corpo, ok? Então, quem que é o alvo do sofrimento? Sou eu, você, somos nós. Quando passamos por dores, por aflições, por dificuldades tremendas que nos fazem realmente ficar muito, mas muito mesmo, amargurados, aflitos, tensos. E quais são os autores dessa adversidade? Pode ser uma pessoa ou várias pessoas, pode ser eu mesmo, pois é, nós mesmos podemos ser autores do nosso próprio sofrimento, não é verdade? E fatores externos, como por exemplo a questão do coronavírus aí fazendo o planeta inteiro entrar em sofrimento, em dores, em desespero. E a questão da aflição pode chegar ao ponto de causar choro. E o choro, o que seria o choro? O choro é só o transbordamento dessas emoções. E o choro ele pode retratar um inconformismo com a situação, ou um desânimo, ou então um sentimento de ódio, ou então um clamor por ajuda, ou então simplesmente uma confissão de impotência diante da circunstância, diante da situação. E quais podem ser as raízes do choro? Pode ser algo que venha na essência, algo que venha do espírito. É um sofrer assim legítimo que demonstra uma total incapacidade, uma total impotência, uma total insuficiência para encarar, para sobrepujar, para vencer a circunstância ruim, aquele dia mau, aquela coisa que não passa, aquela situação desesperadora. Esse tipo de choro do espírito abre porta para uma ação espiritual, porque Deus é espírito e ele vem com consolo. Eu vou começar a discorrer através da palavra e vou te mostrar que essa fase que a gente vive entre a primeira vinda do Senhor Jesus e aguardando a segunda vinda, essa nossa fase aqui é a fase que Deus nos promete consolo para todo aquele que chora. E qual é a possibilidade da segunda raiz do choro? É um choro proveniente da alma. Mas é porque que nós choramos com esse tipo de raiz, quando o nosso orgulho foi ferido, quando nós temos alguma motivação de ódio, de ciúme, de inveja. A gente chega nesse ponto e a gente chega a chorar por conta disso, é um choro da alma. Abre portas também espirituais para a ação de espíritos maus, espíritos malignos, trazendo o quê? Sentimento de vingança, sentimento de prazer no castigo de quem é o agente causador da circunstância, ansiedade, amargura. Então, assim, você consegue perceber que dependendo da raiz do choro, de uma maneira ou de outra, vai existir uma ação espiritual. Se o Senhor encontrar um coração chorando
de uma maneira legítima, de uma maneira chorando do espírito, da essência, ele vai trazer consolo, ele vai trazer esperança, ele vai trazer paz. Mas se o choro vem da alma, quem recebe liberdade para agir são espíritos maus. Dentro disso, com relação às lágrimas, as lágrimas nossas representam o limiar extremo que alguém pode chegar, que uma pessoa pode chegar. E muitas vezes as lágrimas elas transbordam por um sentimento de dor. Pode ser uma dor física, alguma doença, algo que realmente está afligindo o corpo nosso, provocando dores a ponto da gente precisar tomar morfina injetável de tanta dor que chega a sair lágrimas dos nossos olhos. Ou a nossa dor é uma dor tão intensa na alma, no problema moral, no ferimento que nós temos no nosso íntimo, que a gente chega a chorar de tanto sofrimento que a gente está vivenciando. E aí, com relação à questão da dor, a dor é algo que, assim, é manifesta em nós como sinal de que alguma coisa está indo errado, como um sinal de alerta, porque, por exemplo, quando a gente está lá estudando anatomia, medicina, por exemplo, a gente aprende uma coisa reflexa no nosso corpo que chama um reflexo de retirada, ou seja, qualquer estímulo doloroso, por exemplo, que acometer ali contra a nossa perna, ele não precisa passar pelo cérebro, porque ele faz um arco reflexo na medula da coluna que, puf, a perna automaticamente já se retira, já sai daquele ambiente de agressão, né? Agora, por outro lado, por que a dor é um sinal de alerta? Justamente para que o organismo se afaste do agente agressor. Mas, por exemplo, existem algumas doenças que alteram a sensação de dor. O diabetes, por exemplo, pode mudar, trazendo um problema neurológico na periferia ali do pé, por exemplo, tirando a sensibilidade do pé. Então, existe muitas vezes um diabetes avançado, onde a pessoa não sente mais os pés. E aí, por exemplo, pisa em caco de vidro, não sente, continua andando e o pé vai se cortando, vai se machucando, a pessoa não vê e aquilo infecciona e aquilo fica terrível. Ou seja, a pessoa ela não tem mais o sinal de alerta da dor. Então, eu estou te falando isso por quê? Porque a dor ela não é de todo ruim, ela nos serve como um mecanismo de alerta para quê? Para nos dar uma mensagem de que alguma coisa de errada não está certa, ok? Então, você e eu, a gente quer passar por situações que nos causam dor? Não, ninguém quer passar por isso. A dor é algo indesejável, ninguém quer espontaneamente vivenciar situações dolorosas, sofrências, né? E a dor, o sofrimento, ela provoca em nós questionamentos. A gente começa a perguntar por que nós estamos passando por uma situação de sofrimento, de dor. Para que isso? Até chegar no ponto onde talvez a pergunta que mais se faz quando a situação é tão crítica, tão profunda, tão injuriante, tão massacrante. E a pergunta que não quer calar é: onde é que está esse tal desse Deus que alguns falam?
Será que esse tal desse Deus existe? Se Deus é tão bom como muitas pessoas falam, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tem tanta injustiça na terra? Por que tanta gente passa fome? Por que tanta gente é assassinada? Por quê? Por quê? Por quê? Cadê Deus nisso tudo? Então, querido, diante dessa pergunta, eu queria hoje ter a possibilidade de te apresentar a Deus através da Bíblia, diante de circunstâncias de sofrimento e através de um testemunho de vida pessoal. Primeira coisa que eu queria te falar, querido, querida, é que Deus, ele não é o autor do mal que eventualmente pode estar cometendo a tua vida. Ele não é o autor da circunstância que está gerando sofrimento na tua vida. Eu não sei se você passa por algum sofrimento na área familiar, na área financeira, na área relacional, na área de estudos, eu não sei. Mas o que eu quero te dizer é que Deus não é o autor disso, porque a palavra fala que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é Pai. E conforme a gente já entendeu que os autores das circunstâncias que estão nos fazendo sofrer, nós já citamos ali no início do vídeo, são outras pessoas, ou nós mesmos, ou então um agente externo. Então, Deus ele é bom, Deus ele é fiel à palavra dele. Deus, a palavra fala que ele tem pensamentos de bem a teu respeito e a meu respeito. Ele não tem pensamentos de mal. Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Então, dele não espere mal nenhum, porque ele é bom. Então, o que acontece, né? Então, para que acontecem esses eventos ruins, chatos na nossa vida? Apesar de Deus não ser o autor disso, ele usa essas situações na minha e na tua vida para quê? Para que de repente, no fundo do poço, a gente tenha uma lâmpada acendendo na nossa mente, assim, plim, e a gente fala assim, só Deus para me tirar dessa enrascada. Aí a gente começa a falar assim, pelo amor de Deus, eu quero sair dessa situação. Meu Deus, me tira desse martírio. E você sabe, Ele é um Deus que não tem nenhuma regra para chamar, para invocar, para convocar Ele, para fazer um movimento extraordinário, sobrenatural, impossível de resolver um problema na tua e na minha vida. Não tem regra, não tem tipo, é necessário usar palavras rebuscadas. Ó majestade dos céus, Criador de todo o universo, eu te peço por intermédio de uma frase imperial para que o Senhor venha com toda a tua majestade e glória e vir aqui olhar para mim e me tirar dessa enrascada. Não. Se o teu choro vier do fundo do teu coração, do teu espírito, e você chamar por Ele, Ele está atento para ouvir o teu choro, o nosso lamento, nosso clamor, e falar assim, eu não consigo sair dessa. Eu estou numa pior. Eu não paro de chorar. Eu estou sofrendo todos os dias e eu não consigo ver saída. Só o Senhor me tira, me salva, me livra.
E ele vem, e ele responde. Então eu queria ler algumas passagens aqui, Salmo 18, 25 a 26. Eu queria te mostrar através da palavra que conforme você o busca, ele se revela para você. Salmo 18, do 25 a 26 diz assim: Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Então lembra que a gente falou lá no início sobre as raízes do nosso choro? Se a inclinação do teu coração, quando você está chorando e clamando por uma solução, vier do teu espírito, for algo que vem da tua essência, da tua insuficiência diante da situação, diante da circunstância, a promessa de Deus é que Ele vem. E do mesmo jeito que Ele te busca, que você o busca, Ele vai se revelar a você. Agora, a palavra fala que com o perverso ele é inflexível. Deus é bom, Deus é amor, mas se a inclinação do teu choro foi uma inclinação voltada para si, porque o teu orgulho foi ferido, porque o teu sentimento que está levando você a chorar é de ódio, é de inveja, de ciúme, é de vingança, ele é inflexível. Ele não vai se revelar porque o perfil e o caráter de Deus, nele não há maldade, nele não há esse tipo de inclinação. Efésios 1, 4 a 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus ele predestinou toda a humanidade antes mesmo de criar todas as coisas. Deus, antes mesmo de criar o universo, ele já tinha escolhido você, eu, toda a humanidade, para sermos salvos em Cristo e sermos adotados como filhos. E ele, como um pai sábio, ele sabe muito bem que é necessário sofrimento. Para quê? Para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente se torne filhos maduros de Deus aqui na Terra. Sabe, tem um filme, um desenho, na verdade, que nós assistimos com a nossa filha já faz algum tempo. O desenho se chama Divertidamente. E eu vou acabar dando um spoiler aqui, porque o desenho ele mostra no decorrer do desenvolvimento do filme que é necessário que haja tristeza. A tristeza faz parte do desenvolvimento da criança, do ser humano. A tristeza é algo, o sentimento de frustração, o sentimento de ineficiência, de insuficiência, nos leva a olhar para nós mesmos e ver que nós, sem ajuda, nós não seremos capazes de sair daquela situação. Então, a gente aprende humildade, a gente aprende cooperação, a gente aprende comunhão, a gente aprende a viver junto, a gente aprende que nós sabemos algumas coisas, mas que nós temos amigos, nós temos parentes, nós temos família, que tem outras coisas que nós não temos. E Deus nos criou assim, a gente precisa uns dos outros. Alguém precisa de mim e eu preciso de outra pessoa. E nós precisamos de todos e todos precisamos de Deus. Então, o formato, o planejamento, o funcionamento, o princípio das coisas no relacional, o Senhor ele nos fez
O Senhor criou dessa forma, o Senhor nos gerou desse jeito. Salmo 30, versículo 5, parte B, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não quero dizer que, a Bíblia, aliás, não quer dizer que uma situação de sofrimento, de choro, vá durar as 12 horas de uma noite. Na verdade, o que o Senhor ele quer dizer para nós é que se nós depositarmos confiança nele, se a gente realmente acreditar nele como nosso provedor, como nosso consolador, ele vai trazer consolo. Ele vai, a revelação dele como Deus, para mim e para você, vai nos trazer alegria. Ele é o sol da justiça, ele é a luz que acaba com todas as trevas. Então, quando Deus se mostrar e se revelar para mim e para você em meio às lágrimas, ele vai trazer consolo, ele vai trazer restauração, ele vai trazer a luz no fim do túnel para mim e para você, diante dessa situação. Mateus, capítulo 5, verso 4. O Senhor Jesus, ele nos ensina que felizes os que choram, pois serão consolados. Querido, a palavra fala que lá na frente, quando todas as coisas forem reveladas, quando o reino foi entregue completamente nas mãos do Senhor Jesus, a palavra fala que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. Somente plenitude e alegria e felicidade e júbilo, porque nós iremos habitar em Deus, na Nova Jerusalém. Só que nós ainda não chegamos nesse período. Nós estamos vivenciando o período da primeira vinda do Senhor Jesus e aguardando a volta dele. Nessa fase agora, a promessa que nós temos na palavra é, para mim e para você, que se houver uma situação de choro, de sofrimento, de angústia, de aflição, a promessa do Senhor é que nele há consolo. Ele enviou o Espírito Santo, cujo nome, um dos nomes é Consolador. Ele está à minha e à sua disposição, para que em toda e qualquer circunstância má, no dia mau, no dia do sofrimento, no dia da aflição, ele está à nossa disposição para nos consolar da lágrima, do choro, da aflição. Bom, queria comentar diante disso, eu prometi para você falar do testemunho de vida, eu vou trazer de uma maneira muito rápida. A gente, antes de conhecer o Senhor, eu e minha esposa, a gente vivia completamente distante de Deus, simplesmente por não conhecê-lo. E nós estávamos vivenciando uma fase na qual a nossa família ela estava se desintegrando. Eu já estava me separando dela. A nossa filhinha, na época, ela estava com 9 anos de idade e eu já tinha falado para ela que não estava dando certo, que eu ia me separar da mãe dela e aquele chororô todo. E eu vou resumir bastante. Nessa fase, minha esposa começou a chorar, a derramar lágrimas todos os dias. E aí, como eu havia dito no início desse vídeo, dessa mensagem, ela teve aquele lampejo e começou a buscar Deus. Começou a chorar e falar: eu não consigo, eu não sei o que fazer. Me esgotaram todas as forças. Eu não tenho mais o que fazer. Acabou. E é só Deus
E ela começou a chorar, e aquele choro veio do espírito, aquele choro veio do íntimo, aquele clamor a Deus veio num coração que se inclinou para o único que podia estender a mão ali onde ela estava, que era no fundo do poço. E ela, quando ela começou a conhecer a Deus, ela começou a ter uma experiência extraordinária com Deus, ouviu a voz de Deus, chegou a conversar, bater papo com Deus, e chegou um ponto onde eu já não era mais aquele que ia trazer alguma solução para a vida dela mais. Ela tinha certeza absoluta que quem ia trazer alegria, plenitude, paz, confiança, fidelidade para a vida dela era somente Deus. Deus era suficiente. Deus era necessário e suficiente para a vida dela. Eu já não tinha mais a capacidade de ser alguém que podia tirar ela daquele lugar, mas Deus tinha, e Deus tirou. E ali começou um agir transformador e que não demorou, foi rápido. A restauração da nossa família não demorou muito. Foi questão de meses, a nossa família foi sendo reestruturada pela mão poderosa de um Deus que se revelou e tem se revelado nas nossas vidas, dia a dia, de sofrimento em sofrimento, de revelação em revelação, de alegria em alegria, de fé em fé, de glória em glória. Diariamente, nós temos tido revelação de quem Ele é, através de toda e qualquer circunstância da nossa vida. Nós encontramos verdadeiramente com Ele em meio às lágrimas, em meio à dor, em meio ao sofrimento. E Ele tem acrescentado a cada dia mais e mais experiências extraordinárias na nossa família. Salmo 56, 8. A palavra do Senhor diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? O odre era o local onde se armazenava água para beber, se armazenava o suco de uva que era pisado para que dentro do odre ele sofresse um processo de transformação, de fermentação, até virar vinho. Eu creio que o Senhor já está trazendo algo ao teu coração nesse momento. Quando você é pisoteado, até que saiam lágrimas dos seus olhos. A palavra fala que o Senhor, Ele guarda as tuas lágrimas dentro desse odre. E o processo de transformação, assim como o suco de uva pisoteado, ele é transformado em vinho, que é algo que simboliza alegria. Da mesma maneira, a transformação do suco em vinho é obra de Deus, não é obra de homens. A transformação de lágrimas em alegria é obra e especialidade de Deus. Se a palavra fala que Ele coleta a tua lágrima, a minha lágrima, as nossas lágrimas num odre para transformar em alegria, a Bíblia nos garante que Ele é fiel para cumprir essa promessa. Salmo 126, 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria,
trazendo os seus feixes. Sabe, diante de uma circunstância na qual nós estamos chorando, nós estamos derramando lágrimas, querendo ou não, nós estamos sempre semeando algo, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as nossas palavras, de acordo com a nossa forma de encarar a situação. Então, por exemplo, você pode semear com atitudes de desânimo. Você pode entrar, por exemplo, em depressão em meio às lágrimas. Você pode semear reclamação, murmuração, sabe? Você pode, na verdade, com essa atitude de desânimo, colher tristeza e amargura. Por outro lado, se as suas atitudes forem atitudes de esperança, que mesmo em meio às lágrimas você semeia confiança em Deus, a palavra nos promete alegria, júbilo, colheita, fartura, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Isso é o que a palavra do Deus que não muda e não varia, nele não há sombra nem variação de mudança, porque ele é fiel às promessas. Mesmo diante da nossa infidelidade a ele, ele permanece fiel às coisas que ele prometeu. Por isso é que elas estão escritas. Porque do texto, do preto no branco, ninguém pode voltar atrás. Se está escrito, dele nós podemos esperar, porque ele é fiel. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou tentando te apresentar um Deus. Eu queria saber, assim, de todas as outras religiões e todas as outras filosofias, você já ouviu falar de um Deus que se esvazia da sua majestade, da sua glória, para vir para a terra como um homem, como um semelhante à sua própria criação, para salvar da condenação a sua própria criação, para tirar ela de uma condenação eterna. Eu estou tentando te apresentar esse Deus. Mas eu sei que você pode virar para mim e falar assim, cara, eu não acredito em eternidade. Então, beleza, vamos pensar no seguinte. Vamos supor que você esteja certo. Não tem eternidade, ok? Então, nesse caso, quando você e eu, a gente morrer, nós dois vamos estar enterrados 7 palmos embaixo da terra e acabou para mim e para você. Beleza? A gente vai estar quitte. Agora, se por outro lado eu tiver certo de estar tentando te apresentar um Deus que tem um planejamento de eternidade para mim e para você, então talvez você corra sério risco de não ir para o mesmo lugar que eu estou tentando te apresentar, a fim de que você, eu, nós, a gente possa proclamar essa notícia, a fim de que muitos, milhares, milhões, bilhões de pessoas possam ter a oportunidade e o privilégio de passar toda a eternidade vivendo com Deus, em alegria, livre de todo choro, de toda angústia, de toda aflição, eternamente feliz. E agora? Então eu comentei que ele se fez homem para quê? Para cumprir a vontade e os princípios do Criador. Sabe por quê? Esse Criador, esse Deus que nós estamos tentando apresentar para você, ele é um Deus
absolutamente santo. Nele não há pecado. E é impossível alguém que tenha pecado permaneça na presença dele. Então, a fim de que alguém seja apresentável, é necessário que haja um sacrifício. Os princípios pelos quais o Deus que é absolutamente santo, ele proclamou é que para que haja perdão de pecados é necessário ter um sacrifício, é necessário que haja um preço a ser pago, é necessário que haja um sangue derramado de uma criatura completamente alva, branca, limpa, sem pecado, íntegro. E que esse sacrifício seja completamente feito para pagar pelos pecados de alguém, de uma pessoa. Então, a própria palavra fala que não há ninguém nessa terra que não tenha pecado. E aí, o que esse Deus fez? Esse Deus falou assim, não há nenhum, então eu vou. Eu me esvazio da minha majestade, da minha glória aqui do céu e vou para a terra e vou ser como um homem. E esse Deus, ele viveu 33 anos aqui nessa terra sem cometer pecado. E ele se submeteu. Ele se submeteu a ser o sacrifício para pagar um preço de sofrimento, de angústia, de aflição tão alto, mas um preço tão alto, que foi suficiente para pagar por todos os pecados meus, teus, de toda a humanidade, dos que já existiram, dos que existem e dos que ainda estão para existir. Tamanha perfeição do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Sacrifício ao ponto de que, enquanto ele vivia aqui na terra, ele sangrou por todos os poros do corpo dele. Ele foi submetido à humilhação moral. O sofrimento dele foi não só físico, mas também foi moral. Cuspiram na cara dele, ele foi ofendido, ele foi xingado, ele foi humilhado. Ele sofreu chicotadas pelo corpo. Os chicotes eles eram feitos com tiras de couro, com pontas metálicas, com pontas de ossos de animais, e aquilo rasgava a pele dele, que já havia sangrado por todos os poros. Ele teve o crânio cravado por uma coroa de espinhos. Ele foi submetido a uma crucifixão, onde ele teve que carregar o madeiro, onde ele ia ser crucificado. Ali na cruz, chegava um ponto que ele não conseguia respirar. Mas dali da cruz ele bradou e ele pediu para o Pai, falou assim, Pai, não coloque sobre eles esse pecado, eles não sabem o que fazem. Ele puxou o último fôlego que ele tinha e ele falou, Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Isso ainda depois de ter falado, de ter bradado aos céus, falar assim, Deus, por que o Senhor me abandonou? Sabe? Não tinha como Deus estar ali com o filho dele, porque naquele momento ele estava carregando os meus pecados. Ele estava carregando os teus pecados. Ele estava carregando todos os pecados de toda a humanidade. Só que esse sofrimento, cara, às vezes você e eu, a gente acha que a gente está sofrendo muito. Às vezes você e eu, a gente acha que o nosso sofrimento é o pior de todos. Mas eu quero te falar que esse sofrimento que o Senhor Jesus viveu por mim e por você, não tem comparação. Não tem comparação.
E ele fez isso por amor. Fez isso por amor para todo ser humano. Por quê? Porque Deus já havia predestinado todos para serem adotados como filhos, para serem salvos. Deus já tinha escrito o nome de todos os seres humanos no livro da vida. O grande problema é o que nós estamos fazendo na nossa existência aqui na Terra. Olhando para os nossos sofrimentos, olhando para as nossas lágrimas, ao invés de olhar para a obra de um Deus que se esvaziou da sua glória por amor a mim, por amor a você. Em meio aos sofrimentos, em meio às lágrimas, ele se revela como um Deus que nos serve, como um Deus que se submete à humilhação porque deseja ser conhecido por mim e por você. Queridos, nós estamos longe de esgotar o assunto. Nós fizemos uma série de 3 vídeos a respeito de como é possível conhecer a Deus. E nós gostaríamos de te apresentar esse Deus que nós temos conhecido no dia a dia e tem se revelado de glória em glória, de fé em fé. O desejo do nosso coração e a nossa oração é para que você e eu, a gente o conheça cada vez mais, porque Ele é um Deus de caráter, Ele é um Deus íntegro, Ele é um Deus que se preocupa com o teu choro e com a tua lágrima. Ele é um Deus que está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor de reconhecimento da nossa insuficiência e de que sem Ele nós não somos capazes de fazer nada. Nada. Mas lembre-se, Ele recolhe todas as suas lágrimas num odre para transformar em consolo, em esperança, em alegria e em paz. O Senhor te abençoe e te guarde. Você é um filho, você é uma filha que já foi escolhida e predestinado para Ele, desde antes da criação de todas as coisas. O Senhor te abençoe em nome de Jesus.